Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Desejo que todos estejam bem e que estejam animados aí para darmos continuidade no nosso estudo sobre a história da igreja. E chegamos ao capítulo final do nosso livro, né? O livro tem sido muito interessante, temos aprendido bastante coisa. E dessa feita eu gostaria de conversar um pouco mais sobre o surgimento dos diversos movimentos religiosos e também um pouco sobre as missões modernas que ocorreram, né? E os desafios que foram impostos, principalmente pelo iluminismo, que impôs muitos desafios ao cristianismo contemporâneo. Para tal, eu proponho que iniciemos o nosso estudo buscando conhecer um pouco mais sobre os líderes, né, que se destacaram e que deram origem aos movimentos religiosos, principalmente na Europa e na América do Norte. Vamos aproveitar também e vamos analisar um pouco sobre o legado de pregadores eminentes, de eminentes líderes como Jonathan Edwards e John Wesley, pessoas importantíssimas para que a igreja pudesse estar na atual situação que a igreja se encontra, né? Aproveitaremos aí para refletirmos um pouco sobre a vida e a obra de proeminentes missionários e missionárias, e para conversar um pouco também nessa aula sobre o iluminismo, o surgimento da teologia liberal e reações de teólogos, principalmente dos teólogos mais fundamentalistas. E por fim, para encerrarmos com chave de ouro o nosso livro, que tal abordarmos um pouco sobre a história da igreja, a rica história, né? É bom que fique bem frisado isso, a rica história da igreja protestante aqui em nosso país. Para isso eu proponho que nós possamos começar aí pela chegada dos primeiros protestantes ingleses, né, no século XIX, no início do século XIX, e aí chegaremos até o crescimento avassalador do neopentecostalismo nesse último século. Creio que, seguindo essa linha de pensamento, chegaremos aí a um conhecimento mais proveitoso dessa nossa matéria. Já no capítulo 1, então, nós vamos analisar os novos movimentos cristãos. Muitos movimentos surgiram aí com o passar do tempo para que pudesse dar resposta a alguns problemas que foram se apresentando ao longo do caminho, né, para remover alguns percalços. No final do século XVI, por exemplo, a Holanda e os Países Baixos, eles lutavam contra o domínio católico. Nós falamos sobre a igreja espanholizada, vamos por assim dizer, falamos na última aula, e essa igreja mais espanhola, ela, com a expansão do Império Espanhol, o domínio de alguns países, foi tentando impor o catolicismo. E a Holanda, então, ela e alguns Países Baixos, liderados pela Holanda, desejam se libertar desse jugo da Espanha católica. Para isso, elas então criaram uma aliança, uma liga, né, que ficou conhecida como a Província Unida. Essa Província Unida era uma forma que eles tinham de reação contra essa dominação católica. A Holanda, antes desse jugo espanhol, ela já tinha sua igreja protestante própria. Porém, eram com princípios bem básicos, eles não eram rigorosamente radicais, ou luterano ou calvinista, não. Eles aceitavam tanto o calvinismo como o luteranismo de uma forma tranquila, não tinha que ser ou um ou outro de forma, né, vigorosa, ali, mais radical. Nesse contexto aí de luta para a independência, nesse contexto de luta para se livrar da Espanha católica, nesse contexto de uma igreja que não tinha uma raiz firme mesmo, nem no luteranismo, nem no calvinismo, surge aí então um movimento de reação fortíssimo contra o calvinismo. Esse movimento ele foi liderado pelo pastor Jacó Armínio, que
liderou esse movimento contrário, então, aos conceitos calvinistas de predestinação. Ele não pensava como João Calvino. Então, no final desse século XVI, ocorreu na Holanda, então, essa forte reação contra o conceito calvinista de predestinação, que teve como líder o pastor Jacó Arminio. É bom que guardem bem isso, tá certo? Saiu em vermelho aí, não sei porquê também, mas os irmãos devem entender. Arminio nasceu em Odenwalter, na Holanda, e ele foi educado na Universidade de Marburgo. Estudou em outros lugares também, como Leiden, Genebra, Basileia, diversos lugares por onde ele passou, ele foi sendo moldado. Não era uma pessoa desprovida de conhecimento, era uma pessoa estudiosa, né? Ele foi pastor da congregação de Amsterdã e também foi professor na Universidade de Leiden. E ele ficou nessa Universidade de Leiden como professor titular desde 1603 até o ano de sua morte, que foi 1583. Então foi muito tempo, tá certo? Desde 1603 até 1609, que foi o ano de sua morte. Arminio construiu uma quantidade considerável de escritos, né? Produziu diversos livros, diversos escritos, diversos panfletos. E esses panfletos eles foram produzidos durante seu pastorado de 15 anos. E durante esse período também que ele foi professor da Universidade de Leiden. Ele escreveu um tratado importantíssimo sobre Romanos 9. Esse tratado, ele interpreta esta passagem que é muito usada pelos calvinistas como base para ensinar a predestinação incondicional. Ele fez um estudo, uma nova interpretação, sim, como uma predestinação condicional. Arminio, então, escreveu vários documentos procurando obter o apoio da Holanda para que seu ensino fosse difundido, divulgado, para que as pessoas não caíssem mais no erro da predestinação. Ele baseava seus escritos, suas obras, em diversas partes da Escritura, mas só da Escritura, porque para ele somente a Bíblia era a autoridade, era a única autoridade. Então, não tinha como eu criar predestinação ou qualquer outra ideia, qualquer outra teologia, se isso não viesse da Bíblia. A Bíblia tinha que ser essa fonte, tinha que ser essa referência máxima, tá certo? Então, ele defendeu que a predestinação vem da parte de Deus em salvar aquele que se arrepender e crer. É importante que nós façamos aqui um adendo, nós que somos, por exemplo, assembleanos, quem é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, quem é membro batista, nós não cremos na predestinação como João Calvino, nós somos arminianos. Acreditamos que a salvação é a todo aquele que se arrepende e crê, tá certo? Aquele que se arrepende de seus pecados e crê que Jesus Cristo é poderoso para perdoar os pecados, esse está salvo. Então, qual vencer então essa teoria de Arminio, né? Para ele, no ponto de vista dele, ele chama de predestinação condicional e não incondicional. Vamos entender aqui, eu vou fazer uma explicação um pouco mais sucinta. Para João Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus constituiu ou fez dois tipos de pessoas. Pessoas que foram feitas para salvação, e essas serão salvas de qualquer jeito. Se ela pode viver uma vida de pecado, uma vida errada, mas no final Deus sempre dará um jeito de que essa pessoa volte para o caminho e seja salva. E o outro que viveu sempre justa, piedosamente, se ela não está no grupo dos eleitos, daqueles que foram predestinados à salvação, no final da vida Deus dará um jeito para que essa pessoa se perca, ela não vai ser salva, ela pode fazer o que quiser, ela não será salva. Já Arminio não pensa assim.
Ele pensa que a salvação do homem, ela depende de Deus, né? E que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e crer. Esse é o papel do homem. O que vem ser, então, essa predestinação? É a vontade de Deus, na sua onisciência. Deus fez o projeto da salvação antes do homem, pré-homem. Ele predestinou a humanidade a ser salvo, sabendo que o homem ia pecar, que o homem ia errar. Mesmo assim, Deus criou o plano da salvação antes. Em resumo, então, a predestinação no ponto de vista de Armínio é a disposição que Deus teve para promover a salvação antes mesmo do homem ter sido formado, tá certo? Eu já expliquei para os irmãos, mas vamos para uma explicação de novo. Eu saio de Silveiras com destino a São José dos Campos. O meu ônibus está predestinado. O ônibus da salvação está predestinado a São José dos Campos. Porém, quando chega em Cachoeira, desce um grupo e sobe outro. Quando chega em Lorena, desce um grupo e sobe o outro. Quando chega em Guaratinguetá, desce um grupo, sobe outro. Essas pessoas que foram descendo ao longo do caminho, elas entraram no ônibus predestinado. Estava escrito lá antes de entrar que ele estava indo para São José dos Campos. As pessoas destacaram o bilhete, a passagem para São José dos Campos, mas por vontade própria desistiram no caminho e desceram. Ok? Mesmo aqueles que entraram no caminho, na metade do caminho, entraram em Lorena, Guarás, Taubaté, Pinda, essas pessoas, mesmo elas chegarão, mesmo que foi no último minuto, em Caçapava ele entrou, ele vai chegar em São José dos Campos. Está chegando lá no destino ao qual o ônibus já estava predestinado. A salvação está aí, pronta, para aquele que quiser. Todo aquele que crê será salvo, tá certo? Então a condição é crer. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão e aí tem o terremoto? O soldado que os guardava pensou em se matar. Ele diz para não fazer, e quando ele pergunta, mas o que farei? Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se a família crê e se ele cresce, seria salvo, tá certo? Então, pela crença, essa crença de que Deus fez uns para ser salvo e outros para a perdição, ela é danosa e ignora as boas novas do Evangelho, pois indica que o homem, uma vez salvo, está salvo para sempre, né? E está predestinado à perdição, pode fazer o que for e não alcançará a salvação. Isso é danoso, por isso nós somos arminianos, acreditamos ou seguimos as ideias de Armínio, Jacó Armínio, que há salvação para todo aquele que nele crê, tá certo? A predestinação, então, é a vontade de Deus, ela foi pré-criação do homem, ok, irmãos? Bom, o protestantismo nos Estados Unidos, ele teve um capítulo à parte aí. Os primeiros colônios a chegarem nos Estados Unidos foram na Virgínia. Eles eram da igreja da Inglaterra e eles chegaram lá em 1620 fugindo das perseguições, né? Então eles emigraram para a América do Norte. Aproximadamente 102 puritanos foram para lá, né? E fundaram a colônia de Plymouth, né? Seguiram-se depois outros grupos, outros grupos de puritanos acabaram se estabelecendo na América do Norte. Entre eles, podemos dizer dos grupos de Connecticut, né, que foi um dos grupos que mais se desenvolveu depois, e também de New Haven, que foi um grupo que desenvolveu-se pouco, mas não deixa de ter uma história muito marcante. E depois houve outros puritanos em diversos lugares da América do Norte. Os puritanos, eles eram procedentes da igreja anglicana, lá da Inglaterra. Nós falamos sobre ele, principalmente no período em que a rainha Catarina começou a persegui-los. Então eles partiram para a América e abandonando a Inglaterra para fugir da morte.
como depois alguns retornaram durante o reinado de Elizabeth I. E primeiro eles até retornaram para lá alguns, mas outros resolveram permanecer na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. Em 1628, a Igreja Reformada Holandesa, então, ela se organizou na ilha de Manhattan, né? Na região de Nova York. Essa região, então, ela recebeu também muitos outros imigrantes luteranos, menonitas, os puritanos ingleses. E em 1664, essa colônia passou, então, aos domínios ingleses, passando a ser denominada de Nova York, ok? Nós acabei de falar aqui acima. Houve um movimento muito interessante, talvez uma das páginas que eu acho mais bonitas aí da história, porque é tanto da história dos Estados Unidos como da história da igreja. O quaquerismo, né, que ela era conhecida como a Sociedade dos Amigos. Ela foi criada em 1652, na Inglaterra, pelo inglês George Fox. O movimento dos Quakers, ele pretendeu ser vamos dizer, uma restauração da fé cristã original. Após, na concepção deles, séculos de apostasia, eles acharam que estava na hora, então, de criar uma nova mentalidade do cristianismo e trazer uma nova ortodoxia, vamos dizer assim, ok? Eles então se chamavam de santos, filhos da luz, né? Amigos da verdade. George Fox, ele era filho de um tecelão do condado de Lancashire e em 1646 ele proclamou a confiança na luz interna de Cristo vivo. Rejeitou os sacramentos externos, qualquer tipo de trabalho que pudesse ser realizado, sacramento que pudesse ser realizado pela igreja. Também rejeitou que os clérigos deveriam ser assalariados e até mesmo ele condenava a frequência à igreja, aos templos, né? Parece até os dias atuais com movimentos desigrejados. Ele ensinava então que a verdade ela deve ser achada principalmente na voz de Deus, falando a alma do homem, não nas escrituras ou nos credos. Inicialmente é um movimento meio esquisito, mas depois ele foi tomando um corpo e foi dando uma nova visão ao cristianismo, né? Fox ensinava que o sacerdócio pertencia a todos os crentes, todos nós somos sacerdotes do Senhor, o que em certa medida não deixa de ser correto, né? E ele então criou ali um estilo de vida que deveria ser simples e em santidade, e esse estilo de vida foi seguido por todos seus colegas, que posteriormente esses colegas incluiu um jovem chamado Guilherme Penn, e nós vamos então estudar um pouco já da vida dele. O termo Quakers, ele vem da palavra quack, que significa tremer, porque durante um julgamento, Fox começou a conclamar para os jurados que tremessem, né, diante da palavra de Deus, que os juízes que ali estavam, os julgadores, deveriam tremer diante da palavra de Deus. Então pegou o seu nome Quaker, ok? Fox ele realizou diversas viagens para a Holanda, para as Antilhas, para a América do Norte. Todos eles, para todos esses cantos que ele foi pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. Ele foi uma pessoa que se destacou muito nesse contexto do cristianismo e até no contexto secular da Inglaterra. Mesmo tendo sido contemporâneo de pessoas famosas, né, como John Locke, Thomas Roberts, Isaac Newton, John Bunyan, mesmo assim ele se destacou a ponto de ficar muito conhecido, ok? Bom, falamos dele então, falamos aí do quaquerismo, vamos falar do membro mais célebre do quaquerismo, aquele que se destacou muito, Guilherme Penn. Guilherme Penn é sem dúvida um dos maiores nomes da história da igreja e da história dos Estados Unidos, e os irmãos já vão entender o porquê.
O pai de Guilherme Penn, ele era um comandante da Marinha Real Britânica e no seu currículo constavam centenas de conquistas, de vitórias, né, de grandes feitos a favor da coroa britânica. Já Guilherme Penn, por sua vez, ele, ao se envolver com o quaquerismo, ele se tornou um exímio pregador, um grande pregador, mas por diversas vezes as suas mensagens o colocou em situação oposta aos interesses da coroa. E isso fez com que ele fosse parar na prisão. Com a morte do pai dele e também a chegada do rei Carlos II ao poder, em 1681, Guilherme Penn foi posto em liberdade após Carlos II ver os grandes feitos dos grandes heróis, viu a grande obra que o pai dele havia feito, as grandes conquistas do pai dele em favor da coroa britânica e também viu que a coroa tinha uma dívida para com o pai de Guilherme Penn. Então, ele resolve tirar Guilherme Penn da cadeia e lhe deu além da liberdade, uma possessão de terra na América, né? na Nova Inglaterra, que veio mais tarde se tornar a América do Norte, Estados Unidos. Então, ele lhe deu como uma forma de pagamento da dívida e como uma forma de agradecimento por tudo que o pai dele tinha feito, pelos serviços prestados. Para tomar posse dessa região nos Estados Unidos, Guilherme Penn trouxe um grupo grande dos amigos, dos membros da Sociedade dos Amigos, dos Quakers, e lá fundou uma colônia onde eles podiam viver em liberdade religiosa. Né? Mais tarde, essa colônia dos Quakers viria a se tornar um território próspero e muito conhecido dos Estados Unidos e passaria a ser chamado como o estado da Pensilvânia. Em alusão ao nome de Guilherme Penn, passou a se chamar Pensilvânia. Então, como eles admiravam muito a conduta da igreja que está descrita em Apocalipse 3, né, a qual, mesmo tendo pouca força, não negou o meu nome e guardou a minha palavra, está escrito lá em Apocalipse 3, eles então decidiram que a capital do estado da Pensilvânia seria, a capital não, a cidade mais destacada, não é a capital. A cidade mais destacada do estado da Pensilvânia seria a cidade de Filadélfia, que é a igreja de Apocalipse 3. Essa política tolerante de Guilherme Penn atraiu imigrantes de muitos lugares. Né? Surgiram dificuldades pelo fato dos Quakers só quererem paz, enquanto os britânicos esperavam que eles os ajudassem nas guerras coloniais contra os franceses e os índios. O movimento dos amigos também era ativo nos movimentos abolicionistas, eles eram contra qualquer tipo de escravidão. Os Quakers, como por exemplo John Woolman, Anthony Benezetti, Lucretia Mott, John Gallagher, Whitener, eles se envolveram em diversas atividades e principalmente atividades de organização da sociedade americana. Muitos Quakers consta hoje na história, nos livros de história dos Estados Unidos, como grandes líderes políticos, líderes religiosos e assim por diante. Houve outro movimento que é o pietismo que foi criado por Spener, né? O pietismo foi um movimento dentro do cristianismo, dentro dessa parte do cristianismo, especialmente o cristianismo protestante, ele enfatizava mais as práticas da vida cristã e menos a estrutura teológica e da ordem eclesiástica. Ou seja, para eles, deveria ter uma vida mais justa, mais piedosa dentro das práticas cristãs e menos envolvimento da igreja. Né? Os pietistas assumiram um padrão de vida perfeccionista. Para eles, tudo teria que ser muito certinho. Eram sérios com relação ao viver santo e eles se destacavam pelo esforço para seguir a lei de Deus e divulgar o evangelho, principalmente um evangelho prático, como por exemplo, ajudar os necessitados. Esse movimento ele surgiu na Alemanha por Philipp Jacob Spener, né?
Spener, ele trabalhou muito nesse período, e nesta época, então, a igreja luterana ela passava por uma frieza espiritual muito grande. Seus ministros estavam... A igreja luterana na Alemanha estava mergulhada numa frieza espiritual. Os ministros estavam mais interessados nas disputas teológicas do que realmente em pregar o amor de Deus. Aí, nesse cenário, surge Jacob Spener. Spener foi um fervoroso pregador que conclamou o povo um reavivamento, né? Aquele reavivamento lá atrás, pregado por Martinho Lutero na Reforma original. Ele implorava para que os sacerdotes deixassem aquelas palavras encantadoras, né? Que, igual os irmãos já sabem, a palavra reverberar, palavras elucumbradas, palavras bonitas, e pregasse o evangelho simples, de forma que o povo entendesse, né? Fazendo aos modos de que Esdras e Neemias fizeram lá em Neemias capítulo 8, pregando e fazendo com que o povo pudesse compreender o que estava sendo ensinado. Então, o Spener, além dele promover essa renovação, né, ele propõe uma reforma dentro da própria igreja no seu tempo. Também escreveu diversas mensagens e se empenhou em traduzir a Bíblia para novos idiomas, a fim de que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus na sua língua original. A obra dele foi uma obra de um esforço tremendo para que o evangelho pudesse ser pregado. Bom, falado uma vez então sobre o pietismo, vamos falar sobre o quietismo. Quietismo, que é um movimento místico católico, né? Esse movimento ele foi encabeçado e inspirado por Miguel Molinos. Molinos ele era um sacerdote espanhol que morava na Itália. Ele publicou diversos conceitos num livro sobre o guia espiritual. Segundo Molinos, o alvo da experiência cristã é o perfeito repouso da alma em Deus. Tal condição é possível quando uma pessoa abandona completamente a Deus e a vontade totalmente se abandona, né? Totalmente a Deus, e a vontade da pessoa para ser passiva. Ou seja, ela não tem mais vontade nenhuma, se entrega totalmente a Deus. Para isso, ela só conseguiria não ir aos cultos, não ir nas missas, não ir na religião, mas sim através de uma oração mental, né? Não eram as atividades externas, era a oração constante na mente. O tempo todo ele teria que estar orando, aí ele ia conseguir a alma, ia conseguir então atingir o estado de paz e descanso absoluto em Deus. Esse movimento ele se alastrou, melhor dizendo, por toda a França, e achou aí uma grande seguidora, uma grande defensora, que era Jeanne Maria Bouvier. Essa mulher ficou conhecida depois como Madame Guyon, porque o nome dela era Jeanne Maria Bouvier de la Montguyon, né? Madame Guyon, então, ela era de uma família influente, ela foi educada num convento e ela foi forçada pela sua família a casar com um homem chamado Jacques Guyon, que era uma pessoa deficiente física, né? E que casou com ela foi obrigada a casar com ele contra a vontade dela. Mas esse homem ele veio a falecer em 1676, pondo fim aí um casamento angustiante, uma vida matrimonial muito infeliz de Madame Guyon. Ela, depois de sua viuvez, ela passou então a pregar, né? E em suas mensagens ela ensinava que a oração passiva e uma vida de serviço e fé, ignorando qualquer tipo de serviço religioso no templo, era suficiente para a vida do cristão, né? Por essa oposição à ida até o templo, à ida até a igreja, o Papa Inocêncio XI condenou o quietismo e especialmente Madame Guyon e todos os seus seguidores como hereges. Ele os condenou, né?
Ela foi presa em 1608 e 1668 e ela seria condenada à morte, né? Mas depois de 6 meses, ela foi solta através da intervenção da esposa do rei Luís XIV, que era muito amiga de Madame Guyon. Em 1695, ela foi novamente presa e acusada de heresia, e ela permaneceu presa por 6 anos. Foi solta somente em 1703, mas ela, após ter sido colocada em liberdade, ela decidiu fazer um retiro. E aí retirou-se totalmente dessa vida pública, e gastou o restante dos seus dias, os últimos 14 anos de sua vida, morando na fazenda do seu genro. Ela ficou lá até falecer, 14 anos depois. Tá certo? Esses foram alguns dos movimentos que ocorreram nesse período. Nós vamos continuar estudando depois no capítulo de número 2, para que possamos ver mais sobre a idade contemporânea e o grande despertamento que ele trouxe. Espero que os irmãos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.